Quantos livramentos Deus já te deu? Para mim, milhares. Um exemplo foi a Covid, né? Há pouco tempo atrás, 2 anos mais ou menos. Quando tava aquele auge da Covid, milhares de pessoas morrendo, muitas pessoas morrendo por dia, muitas pessoas internadas, muitas pessoas entre a vida e a morte. Foi bem nesse auge que as pessoas não queriam sair de casa, que estavam com medo, estavam pegando Covid e falecendo. Foi quando eu descobri o câncer de mama. A médica falou que com a quimioterapia a quimio ia acabar com a minha imunidade, porque ela acaba com as células ruins e as células boas. Então não teria defesa nenhuma no organismo. Então, a gente não pode ter febre, a gente não pode ter nada. Se pegar uma febre, começar com tosse, você tem que correr pro hospital. Porque evolui muito rápido, a gente não tem defesa no corpo. E bem nesse auge eu descobri o câncer, eu teria que fazer a quimioterapia. E se eu pegasse a Covid, eu faleceria em pouco tempo. Não tinha resistência alguma. Foi aquela época que as pessoas falecendo, pessoas até da igreja que eu congregava falecendo, parentes, amigos, vizinhos. E na televisão você só via notícia das pessoas morrendo. Foi quando aquela época começaram a colocar aquelas fotos de várias covas, né? Eles já cavando, já preparando. Não tinha nem velório, nada, né? Aquele desespero. Eu falei, agora, não tem como, eu vou morrer do câncer, eu vou morrer de Covid, não tem pra onde eu correr. E não tinha nem lançado essa vacina, e também a médica falou que mesmo se fizesse eu não poderia tomar. Porque não tinha um estudo, e querendo ou não é um pouco do vírus do seu corpo, pra reagir eu não teria como reagir. E aí foi onde eu entreguei pra Deus. Eu tinha que ir nos médicos, fazer os exames, fazer a quimio, eu não poderia pegar ônibus, trem, metrô, porque as pessoas que fazem quimio já não pode, né, tá em local público por causa da imunidade. Imagina com a Covid. Aquele pânico. E eu entreguei para Deus. Eu falei, o Senhor sabe de todas as coisas. E não tinha o que fazer. Eu tinha que fazer exame, eu tinha que sair de casa para fazer exame toda hora, eu tinha que ir médico toda hora, eu tinha que fazer químio. Mas Deus foi tão bom, tão maravilhoso. São coisas que passam tão despercebida que eu não sei como, mas eu tive condições de ir de Uber para cima e para baixo, para todas as químios, médico, exames. Sendo que eu não tinha condições. Eu morava em uma cidade, né, que é Ferraz. Tinha que pegar trem, lotado. E Deus preparou tudo. Eu não precisei, eu fiquei fazendo todo esse tratamento. E por incrível que pareça, eu não peguei Covid. Como se eu estava sempre em hospitais, como se eu tinha que sair de casa o tempo todo, e muitas pessoas pegando, e eu via algumas mulheres pegaram também, faleceram porque já estavam debilitadas, e eu não peguei Covid, e eu não podia tomar vacina. Depois, quando todo mundo começou a tomar vacina, a minha oncologista deu o papel que eu não poderia tomar, então eu não podia voltar ainda, trabalhar presencial, né, tava trabalhando em casa, remoto. E muitas pessoas, mesmo com a vacina, igual a minha avó, já tinham tomado 2 doses da vacina, pegou, foi pra UTI, ficou muito ruim, ficou com sequela. E eu não tinha tomado vacina algum, estava sem imunidade, fiz a cirurgia, além da quimio fiz cirurgia do catéter, fiz rádio, tudo que acaba com a sua imunidade. Eu não tinha tomado vacina. No ano novo eu lembro que todo mundo pegou gripe forte. Aí estavam misturados com Covid, todos familiares, amigos com Covid, com gripe. Eu peguei uma gripe bem forte, fiquei ruim, mas eu não peguei Covid. E ninguém sabia explicar como que eu não peguei Covid. Demorou para mim tomar a primeira dose, o pessoal já tava tomando quase a terceira, foi quando eu vim tomar a primeira. E eu não peguei Covid, então eu falo que foi um livramento de Deus.
muito, muito, muito grande. Porque se eu pegasse, eu faleceria na hora. E Deus tinha dado essa promessa, que essa doença era simplesmente para mim um processo, para mim ter autoridade para falar. Para a gente falar algo, a gente tem que passar por aquilo para você ter autoridade, senão é um achismo, né? E eu passei por isso, eu lembro tantos livramentos e a gente esquece os livramentos que Deus dá, nos dá, né? A gente pede tanto, aí quando a gente consegue dar aquele alívio, a gente já pensa no próximo, né? Foi igual quando os judeus estavam no deserto e Deus mandava o maná, e daqui a pouco eles estavam reclamando da água, e daqui a pouco era do deserto, daqui a pouco a gente acaba esquecendo que Deus tinha aberto o mar, né? Então veio essa reflexão hoje, nessa lembrança, que Deus já me deu tantos livramentos e deu esse. Além da cura do câncer, que era um câncer agressivo e que a médica praticamente falou que era terminal, ele não preparou tudo, não deixou faltar nada, nem para mim, nem para as minhas filhas, por mais que eu estava sozinha, tinha Deus guiando e usando as pessoas. Não deixou eu pegar Covid e não deixou as minhas filhas também, porque eu ficava pensando, se elas pegassem, eu teria que ficar com elas no hospital, porque é, elas têm deficiência. Como que eu iria ficar fraca? Né, debilitada, de cama. Eu ficava de cama, eu perdi movimentos. A quimio foi tão forte que eu perdi os movimentos das pernas, eu não conseguia ficar sentada, coração fraco. Então, como que eu ia cuidar delas? Então, Deus sabe todas as coisas. Ele nos protegeu e muitas vezes a gente reclama de um carro que quebrou, de algo que você perdeu a hora, disso, daquilo, e nós não imaginamos tantos livramentos que Deus nos dá. Que a gente podia ter morrido, a gente podia ter sido atropelado, podia ter caído algo, uma árvore, uma tempestade, e a gente não se dá conta. E acabamos a correria do dia a dia, esquecemos de agradecer a Deus e de lembrar os feitos deles. E hoje eu convido você a lembrar todos os livramentos que Deus já deu na sua vida, os milagres, os livramentos e as bênçãos. Esquecer um pouco o problema de hoje. Igual hoje eu tava muitos problemas, vindo do médico, sabe? Quando você chora, pensa na sua vida. Mas eu falei, não, eu vou levantar, porque o que eu tenho que trazer no coração e na lembrança é que até aqui o Senhor me sustentou. Então, eu convido você a tirar essa tristeza do coração, esquecer esse problema, deixar um pouco ele de lado, ser mais grata e lembrar tudo que Deus já fez na sua vida. E aí você vai ter mais força, mais fé para você passar. Porque você vai lembrar que você já passou por coisas piores e maiores. E Deus te sustentou. Amém? Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.